Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 26 de janeiro. Confira os destaques desta edição. CCIA 32 anos, o mais eficiente método de aprender inglês e espanhol. Vai viajar? Fique ligado na importância da revisão de férias. E última semana para garantir o pagamento do IPVA com desconto em janeiro. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E o período de pagamento do IPVA 2022, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, com descontos que podem chegar a 28%, se encerra na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro. Quem pagar o tributo ainda este mês garante uma redução de 10% pela antecipação. Para chegar ao desconto máximo, é preciso somar os benefícios de bom motorista e também bom cidadão. No IPVA 2022, a Receita Estadual adotou também o Pix como forma de pagamento. Basta o cidadão consultar no site ou no aplicativo do IPVA-RS, no qual será gerado o QR Code, sendo possível efetuar o pagamento em mais de 760 instituições relacionadas. E há 32 anos nasceu em Erechim a Escola de Idiomas CCIE, com um grande diferencial educacional e ferramentas modernas que facilitam o aprendizado de crianças, jovens e também adultos. O CCIE se tornou referência no educar. Conheça agora um pouco da história de sucesso e junte-se a este time de pessoas que querem aprender e vencer. O CCIE teve início em 1961 no Rio de Janeiro, com a criação de uma exclusiva metodologia de ensino da língua inglesa, por seu fundador, Valdir Lima. O CCIE no Brasil, ele realmente está completando 60 anos, o que é um orgulho para todos nós. O CCIE tem a sede no Rio de Janeiro e tem uma estrutura muito grande, inclusive tem 800 escolas espalhadas no Brasil. E no Rio de Janeiro existe um centro de pesquisas onde existem pedagogos, educadores, psicólogos, enfim, especialistas em todas as áreas. Isso nos apoia muito porque nós temos treinamentos direto para os professores, para a equipe toda, todos os momentos. No CCIE, no Brasil, já passou 5 milhões de alunos pelo CCIE do Brasil. Isso comprova que existe uma grande qualidade, porque 5 milhões de alunos escolherem o curso é bastante bom. E o CCIE, nesses 60 anos, tem se dedicado ao ensino, à melhoria, enfim, à tecnologia do ensino de inglês e espanhol. No exterior, a sede do CCIE é em Miami. No exterior chama CCLS, que quer dizer Cultural Center of Language Studies. Está presente nas 3 Américas, Europa e Ásia. Inclusive está presente em 10 países, como o Japão, Estados Unidos, Austrália, Portugal, Argentina, entre outros. A parte auditiva,
toda é falada por americanos nativos. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, a maneira de falar. Cada um de nós tem uma maneira de falar. Uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, as nossas aulas, elas são através de situações do dia a dia. Isso nos permite que todo esse tipo de pessoas falem. E o aluno, desde o primeiro dia, ele acostuma com o inglês do americano. Então, isso faz com que não exista interferência, porque o professor, sendo brasileiro, como todos nós somos, a gente tem uma interferência da nossa língua mãe, isso é normal. Se o aluno aprende através de um professor, o que vai ocorrer no momento que ele se deparar com um filme ou ir para o exterior, enfim, ele não vai entender. E nós temos a questão do sotaque, a mesma coisa que no Brasil, nós temos o gaúcho, o paulista, o baiano, o carioca. Assim, nos Estados Unidos, cada estado americano tem um sotaque diferente. Durante o nosso curso, os alunos vão ter aula nos diferentes estados americanos. Por exemplo, vai ter aula em Nova York, então os nova-iorquinos é que vão falar com o sotaque deles, da maneira deles. Vai ter aulas em Washington, no oeste dos Estados Unidos, que tem um sotaque diferente, na Disney. Então, o momento que o aluno for para o exterior, para qualquer país, ele não vai ter dificuldade nenhuma em entender. Oi, meu nome é Daniel e meu CCA Moment foi na minha primeira viagem internacional, que eu fiz um intercâmbio para o Canadá, e eu consegui me comunicar com todo mundo no aeroporto, eu consegui me comunicar com a minha host family, com os amigos que eu fiz na cidade, na escola, e isso me deixou muito feliz e eu fiquei muito agradecido por tudo e foi uma experiência incrível. O aluno CCAA tem a oportunidade de realizar intercâmbios, falar fluentemente, viajar para outros países e interagir sem medo e testar o seu conhecimento e habilidade com a língua, através da prova de conhecimentos chamada TOEFL. O CCAA é um universo de possibilidades. Nós temos 11 níveis. Porque não existe milagre no aprendizado de um idioma. Ele tem que passar pelas etapas para ter um amadurecimento, uma compreensão, enfim. No momento que ele termina o nível 9, o aluno termina o curso avançado. Tá? Aí, no curso avançado, ele está apto a falar fluentemente, assim como eu falo português, a entender qualquer filme, qualquer série, qualquer filme sem precisar legenda, entender músicas, viajar para outros lugares, inclusive fazer intercâmbios. Ele está preparado. Só que após isso, nós temos a proficiência, que são os dois últimos níveis, o 10 e o 11. Esses dois níveis deixam o aluno proficiente, assim, totalmente preparado para a prova internacional de TOEFL. É TOEFL ITP. É uma prova, assim, muito importante que proporciona, inclusive o CCAA nacional está em primeiro lugar nas avaliações do TOEFL ITP. É uma prova bastante difícil, nós já fizemos em torno de 4, 5 vezes aqui em Erechim. A avaliação foi muito boa porque vem dos Estados Unidos, é feita aqui, volta para lá, é corrigida lá, a avaliação vem de lá. O aluno com essa prova, ele está preparado para estudar no exterior, fazer mestrado ou doutorado, participar de congressos, enfim, e conquistar
o emprego dos seus sonhos. O TOEFL ITP é um ponto fundamental no currículo dos alunos, é feito gratuitamente para todos os nossos alunos que chegam ao Master 2, que é o último nível da escola. Então, é algo assim muito importante. E o aluno que faz um intercâmbio, ele tem um certificado a mais, ele pode fazer intercâmbio para outros países de língua inglesa. E até agora, porque no momento que ele faz o intercâmbio, é feita uma avaliação. E nós só permitimos o aluno fazer o intercâmbio no momento que ele termina o avançado, porque o aluno tem que estar preparado. E até hoje, todos os nossos alunos, já há 30 anos, todos foram avaliados para o avançado. Então, isso é outra grande conquista. E eles trazem um certificado do exterior, do país em que eles fazem o intercâmbio, que é mais um passo para o currículo dos alunos e para que os alunos tenham mais oportunidades. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes para o exterior. Saber inglês, saber falar inglês com fluência foi muito importante, foi um diferencial enorme, porque me deu bastante independência, não precisei ficar com uma outra pessoa traduzindo, enfim, eu pude agir de forma normal, como se eu estivesse falando para português. E com certeza fazer inglês no CCA fez toda a diferença. O CCA está em Erechim há 32 anos e possui em seu currículo educacional a formação de mais de 30 mil alunos, desde o maternal até a fase adulta e empresarial. Esse ano completamos 32 anos aqui no CCA de Erechim. A nossa estrutura é muito boa em termos materiais. Nós temos 3 andares de escola, nós temos 12 salas, laboratório, televisão com telas interativas, com ar-condicionado, enfim, com todas as condições técnicas, tecnológicas para o melhor aprendizado dos alunos. Nós possuímos também biblioteca, nós temos salas específicas para os babies, para as crianças pequenas. Nós temos uma cantina que é um salão do Velho Oeste, só que nesse momento está desativada, não está funcionando devido à pandemia. Nós temos um play muito especial, onde as crianças se divertem muito. Nós temos salas híbridas, salas presenciais e nós temos aulas online ao vivo. Nós temos essas 3 modalidades. Os cursos nós temos a partir de 3 anos. O curso Baby é 3, 4 e 5 anos. Inclusive agora está sendo lançado para esse curso uma nova formação, assim, bem mais avançada, que chama Imagination Planet, a partir de agora de 2022. Então, o que ocorreu? Com a pandemia, nós tínhamos em torno de 150, 200 crianças pequenas. Mas com a pandemia, as crianças precisavam de ajuda dos pais. Então, nós perdemos uma parte desses alunos que agora estão retornando, porque agora nós estamos com aulas presenciais ao vivo, 3 a 5 anos, que é a melhor idade para se começar a aprender um idioma. Isso tem pesquisas no mundo inteiro, que a criança a partir de 3 anos ela está mais preparada para aprender um idioma estrangeiro. Então, a criança que começa com 3 anos, ela vai aprender o inglês como se fosse português, para ela não vai ter diferença. E a metodologia é específica para essa idade. Então, eles aprendem brincando, através de músicas, de histórias, de teatro, de
festinhas, enfim, inclusive tem o Cooking Club, onde as professoras fazem receitas americanas junto com as crianças e trabalham com as crianças esse vocabulário. Então, as crianças adoram. Tem crianças que vêm do interior e não faltam uma aula, todas de mascarazinha. É muito bonito de ver os pequenininhos. Então, assim, eu me sinto muito gratificada, muito realizada de ver as crianças pequenas estudando, porque a gente sabe que quando a criança pequena começa, ela não para mais e ela se apaixona pelo idioma, porque ela não tem bloqueios. Para ela, isso é uma festa. Depois nós temos o Kids Course, que aí já são crianças maiores. Também a metodologia é diferente, porque nós não podemos usar um método para crianças de 3 a 5 anos igual para 6, 7, 8 e 9 anos. Então, cada semestre a metodologia vai mudando. Esse é o grande diferencial. Até o 3º ano, eles não leem e não escrevem, exatamente para não atrapalhar a alfabetização em língua portuguesa. Aí depois, então, nós temos o preteen, que é o pré-adolescente, porque nós sabemos que não dá para passar da criança para o adolescente. Existe uma ponte aí. Então, nós temos 2 níveis do pré-adolescente, também com uma metodologia apropriada para o pré-adolescente. Até aí, então, é mesclado um pouco de português com inglês, tem toda uma metodologia que eu não vou ficar descrevendo agora, porque levaria muito tempo, mas é uma metodologia muito científica, muito baseada em pesquisa, tanto que os pesquisadores são americanos, europeus e brasileiros. Eles trazem o que tem de mais moderno lá fora e adaptam à realidade Brasil. Tanto que o Rio produz 3 milhões de material didático de livros ao ano. Quer dizer, não são livros comprados, são livros produzidos exatamente para compor esse método. Nós vamos para o adolescente. Então, nós separamos o adolescente e o adulto, porque o adolescente tem uma maneira de aprender e o adulto tem outra. Também não podemos colocar um adolescente junto com um adulto. O adulto tem outros interesses, outras maneiras. O método é o mesmo, mas a fonte de interesses é diferente. O adolescente é escola, é festas, enfim, o adulto já é mais trabalho, família. Aí separa nesse momento, só que o método é o mesmo. Então, aí, a partir desse momento, não se fala mais português. O aluno, desde o primeiro dia de aula, ele não sabe nada, porque o aluno pode entrar no primeiro nível do adolescente, sem problema nenhum. Não ter passado por todas essas etapas que eu falei, ele pode entrar aí. Então, o aluno não sabe nada, o professor só vai falar inglês, o aluno só vai falar inglês, ele vai. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que o aluno entende se ele não sabe inglês? E aí, só que é muito interessante, gente. Existe uma técnica onde o professor trabalha com o aluno através de diversas maneiras, através de mímica. Ele não pode misturar o português com o inglês, de jeito nenhum, porque o português é uma coisa e o inglês é outra. Então, digamos assim, se o professor apontar aqui e disser table, ele não pode pensar, isso é mesa. Não, é esse objeto aqui, esse é o ponto. Se ele apontar para uma cadeira e disser chair, o aluno entende, precisa traduzir.
Só que a tendência, principalmente do adulto, é traduzir mentalmente. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho para o aluno entender que não deve fazer isso, porque no início, nas aulas iniciais, até consegue, mas depois, com frases maiores, com textos maiores, não tem como o aluno traduzir mentalmente o que o professor diz e traduzir mentalmente o que ele vai responder. Aí é uma tortura, não é? E as aulas têm que ser prazerosas, elas são... O aluno ri muito, o aluno descontrai bastante. Então, funciona muito bem isso. No início é explicado para o aluno que ele não pode traduzir, também ele não vai escrever nada, não tem anotações, não tem nada escrito. É um processo, ele vai ouvir, tentar entender, depois o professor vai explicar através de todas essas técnicas, depois ele vai fazer o aluno repetir através do americano, não usando a voz dele, usando só a voz do americano, para que ele repita o mais fiel possível. Depois ele vai trazer aquela situação para a vida pessoal dele. Aí é que acontece a internalização. Quando o aluno consegue ver a imagem e consegue falar sem nenhum som, ele já internalizou. Por isso que se diz que no CCA se aprende, nunca mais esquece. Porque o aluno internaliza, ele sabe, ele fala automaticamente. Assim como a gente fala português, a gente não pensa, eu vou dizer isso, a gente expressa nossos pensamentos, assim, essa é a ideia. A gratificação do meu trabalho é exatamente essa, que eu vejo o aluno que não sabe nada e depois eu passo e vejo o aluno que está falando comigo em inglês fluentemente, me contando histórias que ele já conseguiu e conquistas, enfim, é muito bonito isso. O nosso objetivo é que o aluno aprenda. Nós não estamos aqui para que o aluno passe. Se o aluno tem dificuldade, nós temos uma professora que fica constantemente aqui para dar reforço. Então é gratuito, o aluno só marca horário na secretaria e tem o reforço o que precisar. Aí vem o segundo passo, que é a fixação, porque só de falar ele não fixa, ele esquece. Então tem um material didático que ele faz os exercícios de fixação, que é exatamente aí que ele realmente aprende também a escrever, também a ler, aprende gramática, só que a gramática é instrumental. A gente não trabalha com gramática para o aluno saber regras de gramática. A gente, nesse método, não considera que isso seja importante. O que é importante é que ele entenda por que ele está usando, por que ele já sabe falar assim, por que o verbo vai ali e não vai lá, por que o pronome deve ir ali. É porque ninguém é papagaio, quer dizer, o aluno tem que entender o que ele está fazendo. Inclusive, de maneira digital, nós temos um programa que chama CALL, que é Computer Assisted Language Learning, que é um programa que ele pode fazer no computador e tem um professor que vai dando apoio enquanto ele faz. Tem a central do aluno que ele encontra, ele pode ouvir as lições, inclusive tem um aplicativo pelo tablet, pelo celular, que ele pode ouvir as lições, tem games. Então tem toda uma parte digital junto. Ei, gente, eu vim falar para vocês sobre como estão sendo as aulas online do curso.
Assim como no ensino presencial, o ensino à distância está sendo feito na mesma eficiência e na mesma qualidade. É ótimo ver o comprometimento da coordenação junto com os professores para passar o melhor conteúdo possível para a gente. Eu não estou tendo dificuldade nenhuma porque as aulas são ótimas. Parabéns, CCAA! À frente do CCAA Erechim há 32 anos, a CEO da empresa, Rosa Charchat, se diz honrada em tornar a vida de tantos alunos em diversos níveis um cenário de novos aprendizados e oportunidades. O aluno CCAA aprende e nunca mais esquece. Assim, pontuou Rosa. Os nossos professores, a grande maioria, eles são formados aqui no CCAA. Nós consideramos que o professor formado aqui, ele tem a ideia de como funciona. E nós temos, depois que termina tudo isso, nós temos o Teacher's Course, que é o curso para professores. Então, aprender didática, de como ensinar, aprende as literaturas americanas, inclusive a história dos Estados Unidos, a história da Inglaterra, aprende tudo que não aprendeu no curso. Também nós temos uma coordenadora muito boa que ela vai para o Rio, faz o curso lá e ela tem que ser homologada pelo Rio. E os nossos professores também são homologados pela equipe pedagógica do Rio. Então, são professores muito bons, inclusive tem professoras muito jovens que, olhando assim, mas são excelentes, porque é uma aula leve, é uma aula que tem que ser divertida, é uma aula que o aluno tem que se sentir bem, ele tem que, na verdade, é comunicação, ele tem que aprender gostando. Então, nossas professoras são muito boas. Semestralmente, o Rio faz treinamentos com as professoras e com a equipe. E nós temos um sistema que chama ARA, Assistência Remota às Aulas. Tem uma sala especial e a equipe pedagógica do Rio assiste a aula do professor e dá o feedback, ver como é que está, se ela está seguindo o método, como é que os alunos estão, enfim. E a nossa coordenadora também assiste às aulas, eu assisto às aulas, então a gente tem um controle bem forte em relação a isso. E as professoras são muito boas, muitas foram se especializar no exterior também, outras foram fazer a homologação no Rio. A gente tem uma equipe que nos satisfaz bastante. Nós temos o curso regular de março a julho, de agosto a dezembro, e nós temos os intensivos para quem quer agilizar o curso. O intensivo, ele tem 3 vantagens que eu coloco. Primeiro, ele adianta um nível. Então, dependendo o nível, até em 20 dias, de 20 dias a um mês, consegue fazer um nível. Nós temos muitos alunos que fazem um em janeiro e outro em fevereiro, então adiantam 2 semestres. Então, agilizam, que tem gente que precisa viajar, tem gente que precisa para o trabalho, aprender urgente inglês. Então, isso ajuda bastante. O segundo ponto é a qualidade. Na verdade, o intensivo, ele tem muito mais qualidade do que o regular. Por quê? Porque o regular é uma vez por semana e o intensivo é todos os dias. Então, a carga horária é a mesma. Então, o aluno é uma imersão, é como se ele estivesse no país de fala inglesa ou espanhola. Então, ele tem aula todos os dias de segunda a sexta. Se ele quer mais rápido, ele pode ter até 3 horas ou 2 horas e meia, com intervalo. Então, a qualidade é maravilhosa. Até hoje eu não tive nenhum aluno com nota abaixo de 8. Os alunos adoram, porque no momento que
começa a aprender e sente que está falando, que está aprendendo, o aluno se entusiasma, e os adolescentes fazem muito, adultos também. E a terceira vantagem que a gente começou oferecendo só para os nossos alunos, agora a gente acabou ampliando, é que é 50% do custo do curso. Então, isso é para oferecer a oportunidade dos alunos terem essa experiência. Me sinto muito gratificada porque a gente tem depoimentos maravilhosos de conquistas a partir do inglês, porque nós sabemos que o inglês é indispensável para o trabalho, para conquistas. Então, é isso que me move. É essa gratificação que me move. Inclusive, há pouco eu tive uma mãe de uma aluna que fez todo o curso, inclusive assim, bastante humilde, ela fez com dificuldade. E a menina terminou todo o curso, ela estava fazendo arquitetura em Florianópolis e surgiu uma vaga, 1 ano em Paris, estudando e trabalhando sem gasto nenhum e ainda ganhando em euro, e ela conseguiu por ser o melhor inglês. Então, nós temos alunos em muitos lugares do mundo que conseguiram bolsas através do inglês, bolsas na faculdade, enfim. Inclusive, essas empresas multinacionais, elas precisam muito, as que exportam, precisam muito de pessoas que dominam inglês. Inclusive, teve uma aluna que gabaritou em inglês em 5 universidades. É isso que me move, que faz com que eu continue, com que as pessoas até dizem, chega, você já... Mas eu me sinto gratificada com isso. No próximo bloco você confere. Vai viajar? Fique ligado na importância da revisão de férias do seu veículo e também a previsão do tempo para quinta-feira. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Para que suas férias sejam perfeitas desde o momento de sair de casa até voltar,
nós preparamos algumas orientações juntamente com o grupo Cordial Fiat sobre como manter o seu carro revisado e muito bem cuidado. Mês de janeiro, fevereiro é mês de férias, mês de aproveitar, descansar, sair, conhecer novos lugares. Mas todos esses lugares é preciso a gente conhecer com segurança. E a segurança começa com o nosso carro. Nós estamos aqui no Grupo Cordial para entender um pouquinho melhor a importância da revisão de férias. E se você ainda não agendou a sua, corre agendar. Rafael, é importante fazer toda essa revisão de todos os itens do carro antes de sair para viajar? Com toda certeza. Além de você sair tranquilo, você sai com segurança, né? A gente sempre indica para os nossos clientes que essas revisões, que cumpra o plano de manutenção que esses veículos têm. Todos os nossos clientes aqui na Cordial, a gente tem um plano de manutenção feito para cada veículo específico por quilometragem, por tempo. Então assim o cliente sempre está tranquilo na hora de sair. A revisão de viagem, ela pode ser feita tanto por quilometragem ou por tempo. E também aquela verificação para ficar tranquilo, né? Uma geometria, aqui eu vou explicar alguns itens para vocês, do que a gente verifica, do que a gente testa e como a gente faz essa manutenção para que o cliente saia seguro e tranquilo com a sua família. Pois é, e para a gente entender melhor, os pneus, por exemplo, eles precisam estar em que estado? Meio usado ou tem que ser novos para sair viajar? Tem uma verificação muito simples que você pode fazer em casa e eu vou mostrar para vocês agora. Posso mostrar para vocês agora como faz a verificação do pneu, sempre fazendo a geometria de 10 em 10 mil quilômetros. Se você usa muito em estrada de chão, fazer em 6 mil quilômetros, tá? Eu posso mostrar aqui agora para vocês como que faz a verificação. Aqui a gente tem um carro quase novo, com pouca quilometragem. A verificação que você tem que fazer em casa, ao meio do suco do pneu, tem esse item que se chama TWI. É um ressalte no meio do pneu, onde se faz a verificação. Chegando próximo a esse ressalte que se chama TWI, o pneu não tem mais utilidade. É um parâmetro que até a Polícia Rodoviária Federal faz, tá? Para que ele tenha o escoamento da água de perfeitas condições, tá? Então o TWI, chegando perto desse ressalte aqui, você está sem uso. Os desgastos interno e externo, né? E o desgaste na banda, que às vezes é por falta de calibragem ou até mesmo de geometria. Então todos os nossos clientes, a gente busca sempre que eles façam a geometria de 6 mil quilômetros ou em 10 mil quilômetros, respeitando sempre o estado do pneu e as condições de uso que você usa o seu veículo. Então assim você vai ter um ótimo desgaste, um desgaste uniforme, né, e não faz aqueles desgastes acentuados que fazem você ter que substituir o pneu antes do prazo que a montadora estipula. Pois é, e os faróis? Qual é a atenção que a gente deve dar para este item? As verificações de luzes, hoje em dia nos veículos mais novos, você já é avisado que tem uma lâmpada queimada, alguma coisa nesse sentido. Então é sempre importante você verificar se tem alguma luz de anomalia no veículo, que você procura um lugar específico para poder te dar o atendimento, verificar as luzes e tal, de posições que pode evitar um problema, e as luzes de sinal que evita de você levar uma multa, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes na estrada a gente tem dificuldade de achar um posto que tenha total segurança na venda do combustível. É preciso também cuidar esse item, por exemplo, filtro de combustível, precisa fazer essa análise antes da viagem? Com toda certeza. Por isso que a gente sempre indica que você tenha um mecânico de confiança ou um local que você fique tranquila deixando o seu veículo e que você vai ser atendida da forma correta e justa. O que acontece? No plano de manutenção de qualquer veículo, seja o seu carro com 10 anos de uso ou seja de 1 ano de uso, ele tem um plano de manutenção. Dentro desse plano de manutenção, é estipulado que seja substituído alguns itens, como óleo e filtro de ar, filtro de combustível, para que você não tenha nenhum tipo de pane no caminho, ou falhas, ou até danos ao veículo, que às vezes se tornam com um gasto muito alto para um custo mínimo, que é um filtro de combustível que hoje custa na base de R$30, R$28.
filtros para o ar-condicionado, para que a gente viaje tranquilo, com segurança, respirando um ar puro. Também tem dentro do plano de manutenção, né? A gente indica que seja substituído a cada 10 mil quilômetros, né? Se você pega a estrada de chão, tudo mais, ele retém toda a impureza que vem de fora do veículo e você não respira e traga segurança para os seus filhos, tudo mais. A gente tem algumas limpezas internas dentro das caixas de ar que a gente previne fungos, higienização interna do veículo, até porque a gente vem num período de pandemia, né? Então, hoje todos esses produtos de limpeza, de higienização é voltado para tratar um pouco desses fungos, dessas impurezas que vêm para dentro do veículo e você tem um ar mais puro possível para você ter uma boa condição de uso do veículo. A gente também não pode esquecer e deixar de falar da importância do cinto de segurança. Este item também é revisado? Também é revisado, tá? Ele tem uma validade e também, caso você tenha qualquer tipo de colisão ou qualquer tipo de batida, esse cinto ele automaticamente se trava e você não consegue mais ter utilidade. Dentro da montadora, ela estipula um certo tempo para o teu cinto de segurança e ali você tem que sempre fazer a verificação, mas isso é uma coisa de um longo prazo, né? Muito longo prazo. A questão é quando você tem alguma colisão que você faz a substituição dele, mas no mais assim é bem tranquilo essa parte do cinto. E os freios? Pastilhas de freio e disco de freio, então eu vou mostrar para vocês aqui o desgaste deles. É uma coisa que não é normal no cotidiano vocês verem, mas eu vou apresentar para vocês como é que funciona e como é que faz a verificação. Então, como eu falei, esse carro é um carro seminovo, tá? É com pouquíssimo tempo de uso, tá? Normalmente, quando você tem um carro com um pouquinho mais de tempo, tipo 30 mil quilômetros, que é a base de troca das pastilhas de freio, você vai verificar que nessa face aqui cria-se uma rebarba aqui nessa parte externa aqui do disco e acaba criando chiados, barulho, mau desempenho. Então é verificado a face dele, como é que tá, se não está riscado, se não pegou uma pedra, não riscou, se não teve um desgaste acentuado na parte de fora, isso na parte de disco. Na pastilha de freio, essa parte interna que faz o freio, que é a pastilha mesmo, ela vai, com o tempo ela vai diminuindo e vai criando um atrito com essa parte de fora que é de ferro, tá? Então eu não aconselho que a pessoa deixe chegar no ferro, não é o correto. É importante que a pessoa sempre mantenha o veículo em revisões constantes para que quando ele chegar perto disso, faça a substituição. Quando se deixa a pastilha de freio muito tempo, ela acaba danificando o disco de freio e criando um mau desempenho. Então retorno a falar a importância de você manter o veículo em manutenção sempre. Aí acaba na revisão de viagem você fazendo uma verificação básica, né? Aqui eu tenho uns exemplos de filtros e que a gente faz essas verificações básicas, que aí você acaba saindo com o menor custo possível. E aí você acaba, na manutenção do veículo, diluindo dentro do ano e o carro fica em perfeitas condições sempre. Pois é, vamos conhecer um pouquinho esses itens para que as pessoas também conheçam e vejam como é importante manter eles higienizados, eles novos e revisados. Perfeito, vamos lá. Aqui eu tenho um filtro de ar-condicionado, aqui eu tenho um novo e um velho, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que é um filtro com 30 mil quilômetros. Eu vou mostrar para vocês, olha a impureza dentro deles. E isso não é que eu peguei um filtro ruim. Todos os filtros de ar-condicionado criam sujeira, eles filtram o ar que está entrando dentro do veículo e isso aqui você está respirando, tá? Então tá aqui por muitas vezes, ou porque que você, alergia, e, enfim, muitas outras consequências, olha só. Então, um filtro de ar, então por isso eu falo para o pessoal fazer em cada 10 mil quilômetros a troca, tá? Aqui um filtro do ar do motor. Ali você está respirando e aqui é o teu veículo que está respirando, tá? Então, tá aqui a sujeira dele, tá? Também, esse aqui é um filtro que anda menos no chão, mas olha só como é que ele já está. E é um filtro com pouquíssima quilometragem, tá?
Então esse é o filtro que o filtro que está filtrando o ar que vai para dentro do motor. Por isso a importância da substituição. E aqui é o filtro do combustível, um filtro simples, barato e que, digamos assim, mantém a qualidade do teu veículo 100%. Então esses itens são os que a gente verifica na maioria das vezes das revisões. Algumas pessoas, quando estão na estrada, elas levam o carro até a última gota de combustível. Quer dizer, chegou lá no limite, tem que abastecer. Isso é recomendado? Não, não é recomendado, tá? Eu sempre indico que seja abastecido num quarto, tá? Quando começou a chegar perto de um quarto, é interessante que a gente já faça o abastecimento. Por quê? Como a gente está passando por várias cidades, tem gente que não dá muita importância para a bandeira de posto, eu acho que é muito interessante, tá? Então, às vezes pega um combustível ruim, tá? Então, todas as impurezas do combustível vai ficando no fundo que é o papel dele, lá dentro da boia tem um filtro, é normal que aconteça, tipo, pegou um combustível ruim, vai todo pro final do tanque. Se você deixar todo ele, baixar a questão do combustível, vai puxar impurezas, vai danificar a boia, vai até uma pane seca, né, que é o que ninguém quer no momento de uma viagem. Então é interessante que ali por um quarto de combustível você já faça abastecimento, mantenha sempre cheio, que aí tu vai usar o melhor do combustível, né? E se caso eventualmente você pegar uma abastecida ruim, você vai sofrer menos consequências, né? E também consequências para a bomba de combustível, para boia, para inúmeras situações que podem vir acarretar uma pane seca. Então são itens básicos, simples, é uma revisão que não demora muito tempo, mas que te dá uma segurança por muito tempo. Enorme. E no teu bolso também, né? Digamos assim, o importante também é a gente manter o veículo para que a gente gaste menos, né? E consiga fazer uma viagem e gastar o dinheiro no que realmente interessa. E também, um item que eu sempre falo para o pessoal nessas revisões de viagem, é você ter um bom seguro, né? Então, você ter um bom seguro, uma boa cobertura, né? E que seja de fácil acesso, né? Que aí sim você vai sair com o seu carro em dia, assegurado, então você sai assim com a cabeça tranquila para curtir as férias da forma que tem que ser. Então o carro chegou aqui na Cordial, ele vai ser revisado no todo. O cliente pode ter essa segurança que quando pegar o carro de novo, o carro vai estar zerinho. Zerinho, impecável, lavado, a gente entrega lavado. E também assegurado. A gente tem o melhor seguro possível para veículos, a melhor assistência para... E isso eu tento mostrar para os meus clientes para que eles também tenham essa segurança, né? O pessoal que talvez não conheça os serviços, é que eles busquem um lugar que dê total condições de uso do veículo e de segurança. E eu acho que o seguro é uma das partes primordiais de você ter no teu veículo para sair com a cabeça tranquila. Falando sobre a água do radiador, tá? É sempre interessante que você mantenha a água do radiador, verifique ela sempre frio, né? O veículo frio, nunca abra essa tampa, tá? Você verifique se ele está entre o mínimo e o máximo, nunca abaixo do mínimo e nunca acima do máximo. Sempre respeite o nível, tá? E de preferência que você deixe para um técnico fazer essa. Se você verificar que está abaixo, vá até um lugar e verifique. Nunca abra a tampa do radiador sem ter uma pessoa que conhece o sistema junto. A bateria, ela pode criar zinabre, né? Ela pode criar oxidações em volta aos polos, então há uma revisãozinha que a gente pode fazer, que a gente tira os bornes da bateria, lixa, limpa, passa um produtivo como se fosse uma vaselina e aí mantém ela sempre em perfeito estado. A carga sempre acima de 12 volts, né? Então a gente faz essas verificações, isso também faz parte da revisão básica. São 100 itens, tá? Mas a gente tem um programa aqui que a gente faz até nos nossos Usados Plus, que a gente tem uma planilha de 200 itens que a gente verifica. Então, tudo dependendo da situação do carro, a gente faz essa verificação. São 2 checklists, a gente faz um checklist de entrada, né? E um checklist da situação total do carro. Toda a mecânica tem esse procedimento, nós aqui levamos à risca
essa situação aí, que é o coração do veículo. Para você fazer a perfeita viagem, ele tem que estar num bom estado. Aqui é o filtro do ar do motor que a gente mostrou anteriormente, né? Aqui o líquido de freio, tá? Que é um dos itens mais importantes, né? Então aqui a gente faz a verificação do nível, tá? Sistema de correias, né? Das correias, dos órgãos auxiliares, de ar-condicionado e tal. Então aqui é um local onde o teu técnico tem que mexer, não é ou você em casa, ou o vizinho, ou o entendido. Aqui é o lugar onde tem que ser uma pessoa especializada para mexer. E o limpador de água, né? Água do para-brisa, que é lá no cantinho lá, a gente coloca com um aditivozinho para fazer a melhor limpeza. Se você está em casa e você quer, meu limpador não tá limpando de uma forma correta, sempre verificar se tem um pouquinho de, se você levou na revisão e ainda não tem uma espuminha e tal, você pode largar o sabão neutro, um pouquinho de sabão neutro. Para quê? Para hidratar essa palheta. Olha só como é que é as palhetas hoje em dia. Elas são maleáveis, elas são uma borracha, tá? Essa pestana aqui é que faz a limpeza do limpador e deixa ela uniforme. Ela tem que sempre estar, olha só, bem flexível para fazer a correta limpeza. Se ela estiver ressecada, rachada ou qualquer, você tem que fazer a substituição. Aí o pessoal costuma comprar essas palhetas que compra ali fora, digamos, até na sinaleira, às vezes tem para vender, né? Eu não aconselho, aconselho que você pegue a correta do teu veículo, possivelmente genuína, se possível, para que ela dure mais e faça o correto trabalho. Senão você vai trocar, daqui 60 dias você vai estar com problema de novo e vai criando outros problemas, riscando o para-brisa, fazendo uma má limpeza na hora da viagem. Então eu aconselho que sempre coloquem uma genuína que vocês vão ter por um bom tempo de uso. Rafael, muito obrigada por nos receber aqui no Grupo Cordial. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. A gente percebe aqui a agilidade e a importância que vocês dão para cada cliente que aqui chega. Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço. Você que não conhece, venha nos conhecer. A gente remodelou a nossa casa, mostrei para o pessoal o nosso espaço, as nossas dependências aí para o pessoal aguardar. Tem uma cafeteria linda para o pessoal também trabalhar, tomar um café, e também não precisa vir para... Aqui é um centro de negócios, né? Vamos ser bem conhecer, venha fazer um test drive, venha tomar um café, venha conversar com o gerente de vendas, com o Marcelo, venha conversar comigo, venha pedir uma opinião sobre qualquer marca de veículo que aqui a gente pode te ajudar. E conhecer, volto a falar, o melhor seguro do mundo. Quarta-feira também de bastante calor em Erechim, mas com uma grande expectativa de que a partir de quinta-feira as temperaturas deem uma boa amenizada. Já existem vários meteorologistas anunciando aí dessa quebra, desse bloqueio, dessa onda de calor, e que a partir de quinta-feira o tempo vai ser um pouquinho mais tranquilo, teremos temperaturas razoáveis de verão. Mas vamos conferir para ver como é que vai ficar realmente. Na quinta-feira pela manhã, 19 graus ao amanhecer, 24 é a máxima. Só aqui a gente já percebe que vai ter uma diferença, porque a gente estava tendo máximas aqui de 32, a média do dia em torno de 22 graus, a umidade do ar 56%, ventos 15 km por hora. A gente tem aqui um bom número de chuva, 32 milímetros. Se realmente se confirmar esses 32 milímetros, é uma quantidade satisfatória. Vamos torcer para que essa chuva realmente venha aqui para a nossa região e que venha de forma calma, sem causar nenhum estrago, e que realmente amenize um pouco essa onda de calor. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra.
Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.